Olá, bem-vindos para mais um dia de meditação do nosso livro A Imitação de Cristo. Antes de começar, eu queria compartilhar algo com vocês sobre o contexto que a gente refletiu ontem. A gente, se for levar ao pé da letra, a gente fica pensando assim: nossa, será que eu vou ter que aceitar as pessoas me maltratarem, me pisarem, esse tipo de coisa e não fazer nada? É uma palavra que ela é um tanto até difícil de interpretar, né? Ela nos faz recordar aquela passagem bíblica quando Jesus nos diz que se alguém te bate numa face, oferece a outra. Não é bem assim que acontece. O que esse contexto ele vem para nos ensinar? E isso foi uma lição que eu aprendi refletindo o contexto de ontem, que me veio isso no coração. É o seguinte: nós não podemos alimentar sentimento de vingança. E se alguém age dessa forma, é sinal de Deus que essa pessoa não será uma boa pessoa pra gente. Então, assim, o perdoar não significa ter que conviver com quem te faz mal. Então, nós precisamos adquirir muita maturidade para conseguir compreender essas palavras, né? Porque senão a gente vai viver sendo capacho do mundo. Infelizmente, tem muitas pessoas que aproveitam umas das outras, né? E assim, nós temos que nos afastar desse tipo de pessoas, porque pessoas assim sugam a gente e a gente às vezes nem percebe, né? Então, assim, é não alimentar sentimento de vingança, não alimentar a raiva dentro de você, porque muitos males vêm assim através de nós pelo acúmulo da falta de perdão, da ira, né? Então, assim, nós precisamos mesmo do discernimento do Espírito Santo para compreender essas meditações, né? Então, assim, hoje eu senti no coração de compartilhar isso com vocês. E vamos para o estudo do nosso capítulo. Hoje é o capítulo 14, ontem foi o capítulo 13. Então, o capítulo 14 hoje, ele vai nos falar que se devem considerar os altos juízos de Deus, para não nos desvanecermos na prosperidade. Então, mais uma vez, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre nosso entendimento, para que nós possamos compreender o sentido do que Deus quer nos revelar para hoje. E também pedir para que possamos ter sabedoria ao ler a palavra de Deus, abrir os olhos do nosso coração. Então vamos lá. Capítulo 14. Que se devem considerar os altos juízos de Deus para não nos desvanecermos na prosperidade. Trovejam sobre mim, Senhor, vossos juízos. Temem e tremem meus ossos abalados, e minha alma fica de todo espavorida. Estou assombrado
ao considerar que nem os céus são puros à vossa vista. Se nos anjos achastes maldade e não lhes perdoastes, que será de mim? Caíram as estrelas do céu e eu, pó, de que hei de presumir? Aqueles cujas obras pareciam louváveis precipitaram-se no abismo, e vi os que comiam o pão dos anjos deleitarem-se com o alimento dos animais imundos. Não há, pois, santidade, Senhor, se retirares vossa mão. Não há sabedoria que aproveite, se deixais de governar. Não há fortaleza que valha, se deixais de a conservar. Não há castidade segura, se deixais de a defender. Não é proveitosa a própria vigilância, se falta vossa santa guarda. Desamparados, afundados logo e perecemos, mas visitados por vós, nos reerguemos e vivemos. Somos com efeito inconstantes, mas por vós somos confirmados. Somos tíbios, mas vós nos afervorais. Oh, quão humilde e baixo conceito devo formar de mim próprio? Em quão pouca conta devo ter o bem que possa haver em mim? Quão profunda deve ser a minha submissão a vossos insondáveis juízos? Senhor, se outra coisa não sou que nada e puro nada. Ó peso imenso, ó pélago insondável, onde não acho outra coisa em mim senão um pouco de nada. Onde se refugirá, pois, a minha soberba? Onde a presunção de alguma virtude? Sumiu-se toda vergonha na profundeza dos vossos juízos. Que é toda a carne em vossa presença? Porventura gloriar-se-á o barro contra quem o formou? Como se pode desvanecer com vãos louvores aquele cujo coração está deveras sujeito a Deus? Nem o mundo todo é capaz de ensoberbecer aquele a que a verdade subjugou. Nem os louvores de todos os lisonjeiros poderão mover aquele em que Deus põe toda a sua esperança. Porque todos que falam não são nada e se esvaecem como o som das palavras, ao passo que a verdade do Senhor permanece para sempre.